Olá, mulher de Deus, homem de Deus, a paz do Senhor, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um Café com Jesus. Hoje, dia 18 de fevereiro, domingo de manhã, e eu vim aqui compartilhar uma palavra de Deus com você. E quero ser breve na palavra de hoje e ser enfática naquilo que o Senhor quer falar comigo, com você nesta manhã. E essa palavra que o Senhor colocou em meu coração, Deus tratou comigo ontem à noite. Estou aqui num propósito de oração com uma amiga e todos os dias, né, nós estamos fazendo uma campanha do livro de Salmos. Então, cada dia, eu e ela, a gente tira um momento do nosso dia, da nossa noite, para lermos um salmo. E aí, essa minha amiga manda para mim um resumo daquilo que o Senhor falou com ela e eu também faço a mesma coisa. E ontem foi o dia do salmo de número 26. E ao ler o salmo de número 26, um salmo de Davi, o Senhor me fez lembrar desta palavra. E o Senhor falou ao meu coração que era esta palavra a qual ele iria ministrar no dia de hoje para a sua vida. E esta palavra fica no livro de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 41, aonde o tema é Jesus no Getsêmani. E Jesus se separando, né, retirando-se ali para orar no Getsêmani, chamou 3 dos seus discípulos e pediu que eles o ajudassem em oração por conta da sua alma que estava aflita, por já saber que o momento já estava chegando, o momento que ele iria ser traído, iria ser levado até a cruz do Calvário. E ali Jesus, por ser Deus onipresente, onisciente, onipotente, ele já sabia por tudo que ele iria passar e a sua alma se encontrava aflita. E ali ele disse para os seus discípulos que em um determinado momento ele os encontrou dormindo, então ele se voltou para eles e disse: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito, na verdade, já está pronto, mas a carne é fraca. E essa palavra nos abre um leque de visões, porque essa palavra ela tem vários significados. Mas o que o Senhor quer tratar conosco nesta manhã de domingo seria sobre a vigilância e a oração. Ora, se oramos tanto, mas em algum determinado da nossa vida deixamos com que os nossos pés venham a vacilar e podemos vir a cair em tentação, não adianta nada somente orarmos. Então, por isso, Jesus nos disse: primeiro vigiai e depois orai, para que não caias em tentação, porque o seu espírito já está pronto, mas a sua carne é fraca. Então nós vivemos, gente, se nós pararmos e começarmos a analisar as escrituras que Jesus, né, que o próprio Deus nos deixou em sua palavra, nós começamos a perceber que nós pertencemos a um reino espiritual, mas estamos vivendo temporariamente em um lugar terrestre, aonde muitas vezes a nossa carne, o nosso eu, as nossas vontades próprias querem prevalecer sobre o espírito. Então, gente, essa palavra ela é muito profunda. Ela trata comigo, ela trata com você num determinado ponto da nossa vida, num determinado lugar onde nos encontramos, que precisamos muitas vezes para servir a Deus, para viver no espírito, que é o que agrada ao Senhor, renunciar às nossas vontades, renunciar o nosso próprio eu e renunciar à nossa carne. E lá no livro de Romanos, que eu também quero compartilhar com vocês, livro de Romanos, capítulo de número 7, a partir do versículo 19, diz assim: Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu sempre acabo cometendo. Aí olha o que Paulo diz. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim.
Paulo estava dizendo aqui que quantas vezes eu e você acabamos, né, cometendo algo que muitas vezes nós não queríamos cometer. Muitas vezes eu e você nos encontramos em uma determinada situação que a nossa boca falou algo que logo em seguida nós mesmos nos arrependemos de ter falado aquele algo. Paulo está dizendo aqui que muitas vezes eu e você somos tentados pela nossa carne. Gente, olha que profundo isso. Muitas vezes eu e você somos tentados pela nossa carne, pelo pecado que habita em nós, porque nós nascemos no pecado, mas o que nos purifica, o que nos limpa é o sangue precioso de Jesus. Foi a atitude que Jesus teve lá na cruz do Calvário, quando ele morreu por mim e por você, sem ter pecado nenhum, sem merecer nenhuma daquelas acusações que ele foi, né, crucificado, açoitado por coisas que ele não cometeu, por um pecado que ele não fez, que ele não cometeu. Mas quando Jesus teve esse ato de ir até a cruz do Calvário, para sofrer os açoites, para morrer crucificado, que naquele tempo Jesus sabia que só morria crucificado aquelas pessoas que cometiam pecados terríveis. E ele não tinha cometido pecado nenhum. Mas quando ele foi para aquela cruz, ele enxergou a minha vida e a sua vida. E ele disse ao Pai: eu vou, se não for possível, Pai, afastar esse cálice de mim, esse sofrimento. Se não for possível, Pai, salvar essa humanidade toda através desse ato, então eu vou sofrer, eu vou ser crucificado, mas eu vou, porque quando ele olhou para trás, ele enxergou uma multidão de gente em pecado e que somente através da atitude dele, através daquele grande sofrimento a qual ele foi lançado, viesse nos salvar, viesse hoje eu e você ter uma oportunidade de arrependimento. Então nós adoramos Jesus, nós amamos Jesus, nós temos Jesus como o único e suficiente Salvador da minha e da sua vida, não pelo que Ele pode fazer por nós, que Ele ainda continua fazendo, operando seus milagres no nosso meio aqui ainda na terra, por intermédio do Espírito Santo de Deus, que Ele diz que iria enviar o Consolador, o seu doce Espírito, para estar no nosso meio, nos auxiliando nas nossas lutas, intercedendo nas nossas orações para com o Senhor. Sabe aquele momento que eu e você às vezes passamos tão difícil que a gente não consegue nem orar, que a nossa oração se resume em lágrimas e um coraçãozinho bem apertado, bem contrito, sabe este momento? Este momento é o momento que o Espírito Santo de Deus, a qual Jesus nos enviou, transforma as nossas lágrimas em oração e leva até o trono do nosso Pai, a qual às vezes responde e às vezes também não responde, mas nós precisamos entender que a palavra também do Senhor nos diz que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável para conosco. Então, muitas vezes, aquilo que nós oramos ali num sofrimento de angústia, num momento de sofrimento, o Senhor não nos responde da forma que nós gostaríamos que Ele respondesse, mas a Bíblia nos afirma que a vontade do Senhor ele é sempre boa, perfeita e agradável. E voltando aqui para a palavra, então quando Paulo diz, né, pois não faço o bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não quero, esse sim, eu sempre acabo cometendo. Então, ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas sim o pecado que habita em mim. Acho então que esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo, pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, ou seja, quero fazer o que agrada a Deus, mas vejo nos meus pensamentos e nos meus membros tudo que vai contra a lei e o entendimento que me prende debaixo de uma lei de pecado que está nos meus membros, ou seja, há um confronto, há uma luta entre a minha carne e o meu espírito. Então, eu,
O meu espírito, Jussara, ele quer agir como a palavra de Deus me ensina, que é ser correto, justo, íntegro, seguir a palavra do Senhor para obter as vitórias, as bênçãos que vêm da parte do Senhor. Mas a minha carne, que é corruptível, que peca contra Deus, que tem a sua vaidade, né? Que tem o seu próprio desejo, as suas próprias vontades, quer ir contra o meu espírito. E para que o meu espírito prevaleça sobre a minha carne, eu preciso estar em vigilância e em constante oração. Terminando aqui, né, de decorrer os versículos. Então, a lei batalha contra a lei do meu entendimento que me prende debaixo dos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus e a Jesus Cristo, o nosso Senhor, de sorte que, com o entendimento que tenho, sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Olha que tremendo, gente. Todas as vezes que eu e você tomamos uma decisão de renunciar às nossas vontades, à nossa carne, à nossa vaidade, o nosso eu, nós estamos vivendo, estamos conseguindo viver na lei do Senhor, que é onde o Espírito precisa prevalecer. Agora, todas as vezes que eu e você colocamos sobre o nosso espírito a nossa carne, a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus que precisa habitar dentro de mim e de você. Sabe, às vezes, quando você tem um conflito com uma determinada pessoa e ali, naquele conflito, a sua carne prevalece e você começa a colocar para fora tudo o que você pensa, você começa a colocar para fora tudo aquilo que a sua carne acha, pensa sobre aquela pessoa e ali você começa a proferir palavras, palavras ruins, palavras de maldição. Muitas vezes as pessoas perdem as estribeiras e falam absurdos e faz também, através das suas atitudes, coisas que não eram para ser feitas, palavras que não eram para ser faladas. Então isso significa que a sua carne está prevalecendo sobre o seu espírito. Isso significa que você está vivendo a lei do pecado e não a lei de Deus. Sabe quantas vezes você não quer cometer algo, você não quer cometer um adultério, você não quer cometer um vício, você não quer cometer uma pornografia, você não quer cometer um roubo, você não quer cometer algo ruim, que você sabe que vai te prejudicar, que vai fazer mal para você, mas a sua carne te chama, te atrai para aquela determinada situação, para aquele determinado pecado, porque cada um de nós temos uma fraqueza, cada um de nós, sabe, pendemos para algo errado em nossas vidas, mas se nós, né, vivermos a palavra do Senhor, se nós respirarmos Jesus Cristo em nossas vidas, nós conseguimos, nós vamos conseguir vencer a nossa carne. Então, sabe, todas as vezes que a nossa carne pende para esse algo ruim, para essa fraqueza que nós temos, nós precisamos estar cheios de Deus, nós precisamos estar vigilantes e conectados com o Senhor através da nossa oração. A Bíblia fala, né? Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Eu e você não conseguimos passar os nossos dias inteiros, a noite toda, de joelhos ou com a Bíblia na nossa frente ali, orando o tempo todo, né? Meditando o tempo todo na palavra. Mas quando a palavra do Senhor fala ali que nós precisamos estar, né, em oração o tempo todo, é quando nós lemos a palavra, nós entendemos ela, nós meditamos ela e a gente guarda ela aqui no nosso coração para não pecar contra Deus e também estarmos orando constantemente
Estar no volante é estar falando com o Senhor. É estar no trabalho, é estar falando com o Senhor. É estar lavando uma louça, é estar falando com o Senhor. É estar limpando a casa, cuidando dos filhos, fazendo uma comida, é estar falando com o Senhor. Ver o Senhor em todas as coisas, estar conectado com Jesus em todo o tempo. Às vezes nós dedicamos os nossos pensamentos às coisas da terra, a coisas mundanas, ao pecado, nos entregamos de corpo e alma para as coisas que, sabe, faz mal para a gente, mas não paramos um minuto sequer das nossas vidas para agradecer ao Senhor, para pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda nessa minha fraqueza. Pai, me ajuda a lutar contra esse pecado que insiste em habitar dentro de mim, mesmo que eu não estou mais querendo que ele esteja aqui. Sabe, no decorrer das nossas vidas, nós vamos deixando altares sendo construídos dentro de nós, a qual nos fazem mal, a qual nos faz pecar, fazer coisas erradas que depois eu mesma e você, quando cometemos esse pecado, nos encontramos num estado de calamidade, de sofrimento. E aí a gente para e pensa: poxa, eu caí de novo, eu fiz de novo, mas eu não queria fazer. Mas sabe por que que eu e você às vezes voltamos sempre para o mesmo lugar? Porque precisamos, gente, de que a palavra de Deus habite dentro de nós. Precisamos estar vigilantes, sabe? Precisamos estar em constante oração com o Senhor, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, que abra os nossos olhos espirituais. Eu ouvi uma vez uma pregação de um pastor, que eu não sei se você conhece, chama Marco Feliciano, e ali em uma das suas pregações, eu não lembro qual, ele disse que se nós pudéssemos enxergar o mundo espiritual e pudéssemos ver quantos anjos e demônios nos cercam, ficaríamos aterrorizados. Porque em todas as ruas, gente, há espíritos malignos. Sabe, ali naquela rua que você sabe, que você conhece, que tem um ponto de tráfico, naquela rua que você já viu, que tem um ponto de prostituição, o que você acha que tem naquele lugar? Demônios. Para cada rua existem demônios, para cada bairro existem seus demônios, para cada cidade, para cada país existe principados e potestades, a qual os nossos olhos carnais muitas vezes não podem ver, mas eles existem. E a Bíblia fala que ao nosso redor há demônios e ao nosso redor existem anjos, mas toda vez que eu e você pecamos contra o Senhor, imagine que eu e você estamos aqui, ó, aqui no centro, no meio, e aqui, ó, ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Mas toda vez que eu e você contamos uma mentira, toda vez que eu e você nos prostituímos, toda vez que eu e você pecamos contra o Senhor em uma determinada área, cometemos um pecado, caímos em nossa fraqueza, abrimos uma brecha. E ela pode ser assim, ó, bem pequena. Mas ao abrir essa brecha, aqueles demônios que estão ao derredor encontram legalidade para entrar. E por onde eles entram, é aonde eles começam a fazer a desgraça na minha e na sua vida. A tirar a nossa paz, o nosso sono, a nossa tranquilidade. É por essa brecha que ele entra na nossa vida financeira, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, na minha vida conjugal, na minha vida amorosa, na minha vida sentimental. Então é por isso que eu e você precisamos viver a palavra de Deus, respirar a palavra de Deus, orar sem cessar, mas todavia precisamos estar vigilantes. Quando eu vigio, eu estou orando. Quando eu vigio, eu estou dando prioridade para o meu espírito. Estou negando a minha carne. Quando eu vigio, eu estou declarando que a minha carne não tem poder sobre mim mais, mas sim o meu espírito.
É o nosso espírito que precisa prevalecer sobre a nossa carne. No livro de Coríntios, capítulo 12, acho que ali a partir do versículo 7, Paulo diz sobre um espinho que há em sua carne. E ali ele diz para Deus, né, que há um espinho em sua carne. E nós imaginamos que esse espinho era algo que Paulo tinha que vencer. Na mente dele, ele precisava vencer aquele espinho, aquele pecado, ou alguém afligia Paulo, ou era um pecado que afligia Paulo. A gente não sabe, porque a Bíblia não diz qual era aquele espinho. Mas Paulo estava ali dizendo para Deus que tinha um espinho em sua carne. E aquele espinho estava incomodando Paulo. E aí Deus veio sobre a vida de Paulo e disse: Paulo, a minha graça te basta. E o que eu entendo com isso? Eu entendo que tem espinho na nossa carne que nós não gostaríamos de tê-lo. Mas Deus diz para nós: a minha graça te basta. Nunca Deus vai pedir para mim e para você aquilo que nós não podemos entregar para Ele. Porque o Senhor nos conhece, Ele conhece a nossa estrutura. Ele nos formou desde o ventre da nossa mãe. Ele nos conhece. Agora, existem pecados que a nossa carne se inclina e é onde nós precisamos vigiar. Vigiar com oração, vigiar na palavra, trazendo a palavra para o Senhor todos os dias para o nosso espírito ser alimentado, para que possamos estar fortes em Deus e quando vir os pratos, conseguimos rejeitá-los. Mas não porque eu e você somos bons, estamos fortes com a força do nosso braço, não. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em minha vida e na tua vida está sendo alimentado todos os dias através da sua palavra e através das nossas orações. Então, que nessa manhã, que nessa tarde, que nessa noite, que eu não sei qual horário que você vai estar ouvindo essa palavra, você venha meditar nela com a convicção de que Deus, Ele nos conhece, Ele nos ajuda, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o lugar onde nós podemos nos refugiar, nos esconder, nos abrigar, e Ele sempre está pronto a nos ajudar, a nos dar a sua força, a nos dar o seu poder, a derramar sobre as nossas vidas a sua unção, para que possamos prosseguir na nossa caminhada de pé, de cabeça erguida, porque o Senhor é a nossa força. É Ele quem nos sustenta. Ou você acha que você se levanta todos os dias e se põe de pé sobre os seus pés pelas suas próprias forças, pelo seu próprio entendimento? Nada. É o Senhor que sustenta. É o Senhor que nos põe de pé. Então, guarde essa palavra no seu coração, que para não pecar contra o Senhor, porque o pecado, gente, ele gera morte em nossa vida. Porque, gente, quantas pessoas estão doentes, estão com depressão, estão com câncer, estão com doenças malignas por conta do pecado. O pecado, ele corrói os nossos ossos. Gente, o pecado, ele gera morte. A morte, primeiramente, espiritual. Aquela pessoa que está afundada na lama do pecado, ela não tem força para se levantar. É por isso que a palavra de Deus diz, né? Quem está sujo, que se suje mais. Porque existem pessoas que estão na sujeira e elas gostam de estar na sujeira. Mas tem pessoas que estão limpa e por algum determinado momento da sua vida ela deixa os seus pés vacilar e se suja, vai lá e cai. Você precisa se levantar, você precisa se limpar. O limpo, ele precisa a cada dia se limpar mais ainda, para que a sujeira não venha sobre a vida dele. Porque quando a sujeira vem sobre as nossas vidas, ela nos impregna. Ela corrói os nossos ossos. Ela acaba com a gente. É por isso que aquele que está no pecado, se afundando na lama, ele está morto. O pecado gera morte. E eu creio que eu e você não queremos isso para a nossa vida, para a nossa casa,
para os nossos entes queridos. Então nós precisamos nos libertar, nos desprender das coisas deste mundo e ter a convicção do que nos espera, do que nos aguarda é maior do que tudo e todas as coisas que este mundo tem para nos oferecer. Não é pecado você trabalhar, você lutar para você conquistar o melhor dessa terra, não, porque também é uma promessa de que o Senhor nos permitiria viver o melhor dessa terra. Mas não podemos viver o melhor dessa terra passando por cima de tudo e de todos, passando por cima da palavra do Senhor, das vontades do Senhor para as nossas vidas. Não podemos desejar as coisas desse mundo mais do que desejarmos a Deus. Que o Senhor ele venha ser o centro da nossa vida, que ele venha ser o nosso maior amor, o nosso maior objetivo, a nossa maior conquista, o nosso maior bem, o nosso bem maior. E as outras coisas vêm em segundo plano. E assim seremos bem-sucedidos, porque é impossível estar perto de Jesus. É impossível estar na palavra do Senhor e não viver as suas maravilhas. O que acontece é que as pessoas querem começar de trás para frente. As pessoas querem primeiro conquistar tudo, bens materiais, profissão, uma ótima estabilidade financeira para depois buscar a Deus. Já ouviu alguém dizer assim? Ah, não, eu preciso estar com a minha vida estabilizada. O dia que eu estiver bem financeiramente, aí a minha cabeça vai estar bem. Para ir para a igreja, para buscar a Deus, para conseguir orar. Não! A base de tudo, o princípio de tudo é Deus. Deus precisa ser a nossa prioridade. O Senhor precisa ser o primeiro em tudo nas nossas vidas. Aí sim, priorizando o Senhor e tendo Ele como prioridade nas nossas vidas, aí sim, nós viveremos todos os milagres, todas as bênçãos possíveis e impossíveis e imagináveis que o Senhor tem preparado para mim e para você. E essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Deixa aqui seu pedido de oração, deixa aqui um coraçãozinho, curte o vídeo para que outras pessoas assim como você sejam alcançados por essa palavra, que possamos juntos alcançar milhares e milhares de pessoas que estão precisando ser libertas, que estão precisando de Jesus, porque Jesus já está às portas. Nós temos contemplado com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, tantas coisas que estão acontecendo no mundo, guerras e rumores de guerras, pestes, doenças, tudo que está na palavra de Deus lá em Apocalipse já está se cumprindo. Então, me ajuda, por favor, me ajuda a alcançar pessoas através do Café com Jesus. E se você sentir também no seu coração de abrir um canal no YouTube para ler uma palavra, para pregar a palavra, para louvar um hino, gente, tem muita gente precisando ouvir a palavra do Senhor. E enquanto estamos aí com o YouTube, com a internet disponível, porque haverá um tempo que até isso sairá das nossas mãos, do nosso poder, né? Até isso será nos tirado. Vamos alcançar almas e vidas através da palavra do Senhor, através de um vídeo que você possa vir a gravar. E se você não tem coragem de gravar, se você tem vergonha, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa. Coloque nos seus status, coloque no seu Instagram, sabe? Curte, comenta, pede oração aqui nos comentários para alguém que precisa de oração. Mas me ajude a levar a palavra do Senhor para muitas pessoas, também assim como eu e você um dia fomos alcançados, também alcançar gente, alcançar alma, alcançar pessoas. Amém? Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!